Ao longo desses anos todos, uma das experiências assim que mais me marcam é que, irmãos, eu prego na igreja desde, vamos lá, desde 87, 88, já faz bastante tempo, não consigo nem contar. 33 anos. Aí, pronto, alguém bom de conta aí. E toda vez que a gente prega sobre a graça de Cristo e sobre a salvação, é o que menos impacta a igreja. É assustador. Deveria nos constranger todas as vezes. Todas as vezes que nós vemos um hino desse, é para a gente pensar de onde eu saí, o preço que foi pago, o que Deus ofereceu, deveria nos constranger, nos quebrantar. Colossenses capítulo 2, do verso 4 ao verso 8, vamos para a parte 2, os desafios e a vitória da igreja. Nós vamos ler do verso 4 ao verso 8, vamos continuar a mensagem da semana passada, vamos meditar nestes 4 textos, e a palavra de Deus diz assim: falo dessa forma para que ninguém vos engane com argumentos interessantes, porém falsos. Porquanto, apesar de estar fisicamente distante de vós, estou convosco em espírito, e me sinto feliz ao verificar que estáis vivendo em plena ordem, como está firme a vossa fé em Cristo. Sendo assim, da mesma forma como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor, também andai nele, alicerçados e edificados nele, transbordando em gratidão. Tende muito cuidado para que ninguém vos escravize a vãs e enganosas filosofias, que se baseiam nas tradições humanas e na falsa religiosidade deste mundo, e não em Cristo. Colossenses é uma carta poderosa. O que aprendemos na primeira parte? Primeiro, que a igreja precisa atentar para o trabalho pastoral e refletir se ela tem correspondido ao esforço para o crescimento e aprendizado proposto, a fim de não acrescentar trabalho a mais do que as Escrituras já revelam. Isso quando você lê do verso 1 ao verso 3, você vê a preocupação, a dedicação de Paulo, e há um aprendizado aqui para que a igreja responda positivamente a essa dedicação. Segundo Paulo, alguns objetivos para a igreja são apresentados. Primeiro, a unidade, onde em 1 Coríntios capítulo 1, verso 10, apresenta o bem como ela deve ser. E 1 Coríntios capítulo 1, verso 10 vai dizer: concordeis uns com os outros no que falam, sejais totalmente unidos, sob uma mesma disposição mental e no mesmo parecer. Outra proposta apresentada, outro objetivo, é que pela proposta de Paulo, é possível alcançar toda a riqueza do pleno conhecimento, nos revelando que, se ainda não temos, tem a ver com a morosidade e displicência dessa geração em ouvir e se debruçar sobre as Escrituras. Terceiro objetivo é que Paulo revela que um dos objetivos da vida cristã é conhecer a Cristo, que pode se esconder, mas que também deseja se revelar. Dito isso, do verso 1 ao verso 3 deste aprendizado, nós vamos entrar agora sobre a preocupação de Paulo com a igreja. E eu queria que você ficasse com a Bíblia aberta aí, para a gente estar olhando esse texto com carinho, com atenção. E nós vamos ver que Paulo, sobre a sua preocupação com a igreja, o verso 4 e o verso 8 abordam essa preocupação. E Paulo vai falar da fé e dos seus perigos. Pastor, como assim a fé e os seus perigos? É porque acontece o seguinte, amados: a partir do momento
em que Jesus Cristo veio, estabeleceu a igreja, estabeleceu os parâmetros da igreja, e um dos parâmetros da igreja, aliás, o cerne, é exatamente a fé em Cristo. Satanás, então, ele vai se utilizar duas armas poderosas. A primeira é a perseguição à igreja, do qual vai ser questionada, vai ser colocada à prova o quanto você está disposto a exercer esta fé em Cristo. Mas quando Satanás coloca isso em projeto, é o tiro que ele dá no pé, porque ao invés de encolher a igreja, ao invés de fazer a igreja recuar, foi o período que a igreja mais cresceu. E quando Paulo diz o seguinte, eu falo dessa forma, é que a carta de Paulo possui um objetivo específico, que a igreja de Cristo não fosse enganada. Porque vamos lembrar que na semana passada nós vimos que a igreja começou a ser atacada por uma heresia chamada gnosticismo, que partia do pressuposto da gnose, do conhecimento mais profundo, e o gnosticismo negava a divindade de Cristo, a encarnação de Cristo e a ressurreição de Cristo. Tudo isso no mesmo parâmetro. E a gente precisa entender que para você perceber uma heresia na igreja, parte de dois pressupostos. E esses são a base de tudo. Primeiro, ou vai se negar a divindade de Cristo, ou vai se diminuir a pessoa de Cristo. Quando você perceber qualquer discurso nesse sentido, já existe uma sutileza maligna tentando desconstruir a fé que nós temos e que Paulo vai validar, vacinar em todas as suas cartas da superioridade de Cristo sobre todas as coisas. E Hebreus então vai falar da superioridade de Cristo sobre Moisés, sobre a lei, sobre a antiga aliança, sobre Melquisedeque. Ele vai colocar Cristo como superior a todas as coisas. Então qualquer conceito que venha diminuir a divindade de Cristo, a pessoa de Cristo, já é uma heresia. A segunda proposta da heresia dentro da igreja é acrescentar alguma coisa à autoridade das Escrituras, ou sublimar, ou retirar alguma coisa que está nas Escrituras. Qualquer uma das coisas, ou acrescentar, ou subtrair, você percebe que há uma visão distorcida, querendo suprimir, diluir, desconstruir a base da nossa fé, que está alicerçada em Cristo e na sua palavra. Quando Paulo vai dizer que ninguém nos engane, é que naqueles dias com a igreja em seu início já havia enganadores eficientes. E quando a gente vai olhar para esse problema na igreja, irmãos, é tremendo, porque as Escrituras, quando Jesus vai dizer assim, ó, passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não vão de passar, é que a palavra de Deus, ela continua atualizadíssima. Ela não precisa de nenhum upgrade, ela não precisa de nenhuma reescrita, nenhuma adaptação. Quando você olha para as Escrituras, ela trata de todos os problemas com uma atualidade fantástica. E quando ele vai dizer que a preocupação é que ninguém nos engane, é que nós vivemos dias hoje em que muita gente está enganando. E hoje de manhã eu dizia na escola dominical para alguns irmãos, eu cheguei na casa da minha mãe ontem, era sábado na parte da manhã, não é? E quando eu cheguei, a televisão estava ligada, tinha um programa, e eu vou repetir a minha fala, né? Não vou dizer o nome do pastor, nem o nome da igreja. Estava passando um programa lá, e o programa tinha terminado, e de repente começou a mostrar um monte de flashes dele pregando, com multidão, a igreja lotada, e o povo pulando, e todo mundo de mão levantada, e eu acho que alguma campanha assim, que estava fora do templo, e uma multidão assim, ele pregando, e aí ele falava frases de efeito, porque Deus tem um caminho proposto para a sua vida, Deus tem bênção para você, todas frases de efeito. E eu fiquei olhando aquilo, e eu virei para minha mãe e falei assim, esse é o problema do evangelho de hoje. Por que as multidões vão? Porque, gente, se eu escutasse de Deus, olha, Deus tem um caminho maravilhoso para você, quando estava correndo na direção. Se
Se eu escutasse de Deus alguém dizendo assim, olha, porque Deus está abrindo uma porta que ninguém vai fechar, eu também ia correndo para a porta. O problema é que o Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho proposto nas Escrituras, não tem como fundamento essas palavras, essas frases. A palavra de Deus era parte do pressuposto de um Evangelho que vai denunciar o seu pecado, vai dizer que você é pecador, vai dizer que você carece da misericórdia de Deus, e essa é a má notícia. A boa notícia que o Evangelho propõe é que Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores, nós estamos mortos em delitos e pecados, e a graça de Deus nos é concedida através de Cristo. Pastor, e as bênçãos virão em Cristo, e as portas se abrirão em Cristo, e os milagres acontecerão em Cristo. E qual é a mensagem de hoje? Venha porque a bênção está aqui. Venha porque aqui é o lugar da vitória. Venha porque aqui é o lugar do milagre. As pessoas não vêm por causa de Cristo. As pessoas vêm por causa das portas abertas do milagre que está por, da bênção que vai chegar. Só que acontece o seguinte: se não for em Cristo, não tem bênção para chegar. Se não for em Cristo, não tem milagre para acontecer. Se não for em Cristo, não tem porta para se abrir. E este é o problema. As pessoas estão indo atrás do Evangelho que traz proposta de maravilhas para a sua vida. E gente, é glorioso quando você está com a vida destruída e você escuta uma proposta de que Deus vai fazer maravilhas. Ou você vai correndo. O problema é que não há um convite para arrependimento, não há um convite para mudança de vida, não há um convite para quebrantamento, não há um convite de entrega a Cristo. Há um convite para você vir, porque Deus tem algo para fazer com você, e Deus não vai fazer nada enquanto você não se arrepender, não se humilhar, não reconhecer os seus erros e não se prostrar diante do Senhor. Com argumentos interessantes, os argumentos eram bons, convincentes, agradáveis, propondo tudo que o Evangelho de Cristo não propõe. Ainda hoje é assim. São pregadas em verdades interessantes, mas quem não tem um aval de vida. Como seria bom, irmãos? Como seria bom se a gente viesse para a casa do Senhor e Deus dissesse para você, independentemente da sua vida, independentemente da sua postura, independentemente das suas escolhas, que você vai sair daqui vitorioso. Que quando você chegar em casa, o milagre já está acontecendo lá. Como seria glorioso, de verdade. Eu gostaria que o Evangelho fosse assim. O Evangelho não é assim. Acontece que as pessoas, existem 3 tipos de pregadores: aqueles que querem pregar o que o povo quer ouvir, porque eles são chamados de volta, né? Eles voltam. Aquilo que o pregador acha que o povo precisa ouvir, e aquilo que prega o que Deus manda. Aí não precisa você pensar muito o que acontece com aquele que prega o que Deus manda. Ele não é aplaudido, ele não é admirado. Aos olhos dos homens, não. Eu vim aqui para ouvir uma palavra de Deus e eu levei só ouvi chicotado, deixa eu ir embora para casa. Aí você não entende quando Paulo escreve a Timóteo, Deus diz: olha, nos últimos dias as pessoas sentiram comichão dos ouvidos, querendo ouvir coisas agradáveis, interessantes. Aí as pessoas vão aonde tem alguém profetizando bênção, aonde vai ter um pregador lá que sempre prega prosperidade, e aí o povo sai alegre, vai às nuvens, e o povo vai dando glória, e aquela maravilha linda, que você olha e diz assim: olha, foi um avivamento. Mas aí você chega para um abençoado que participou de uma reunião dessa e pergunta assim: o que o pregador pregou? Então, ele leu um texto lá, não é qual é não. E qual foi o tema da mensagem? Então, Deus ia abençoar a gente, né? E qual foi, e como é que foi a mensagem? O que foi que ele falou? Não lembro, eu estava tão alegre, cheio da glória de Deus.
O importante foi a glória de Deus naquele lugar. Mas na segunda-feira, cadê a glória de Deus? Na segunda-feira, quando você acorda de manhã, você está na sua casa, você vai para o trabalho, você vai lidar com gente, a glória de Deus não está ali. Nós precisamos ser alimentados com a palavra que renove o nosso entendimento, queridos. Paulo vai dizer com argumentos interessantes, porém falsos. Satanás é o pai da mentira. Ele atacou a igreja por fora com perseguição, e quando a igreja cresceu no solo da dor e da morte, ele semeou engano no meio do povo de Deus, produzindo joio. Quando eu olho para a igreja hoje, e essa é uma pergunta que não quer calar. Há alguns anos atrás nós éramos 44 milhões de evangélicos no país. Irmãos, 44 milhões é muita gente. É muita gente. Mas por que 44 milhões de crentes no país não mudou a sociedade? Os nossos jovens continuam perdidos. As comunidades que têm surgido por aí, não cristãos, outras comunidades, acho que você está entendendo o que eu quero dizer, têm crescido, atacado o evangelho. As lideranças políticas desses países são corruptas. Os políticos evangélicos são corruptos, muitos deles. Então, que 44 milhões é esse que não impacta o país, que não muda o país, que não norteia o país, que não modifica o país com a mensagem para a sua vida como testemunho? É preciso pensar que tipo de crentes a igreja do século XXI tem produzido. Gente que tira o pé do chão e não coloca o joelho. Gente que gosta de cantar, que sabe letras de hino, mas não conhece as escrituras. Gente que coloca Deus em todo o seu discurso, mas não vive com Ele, não tem intimidade com Ele, não conhece Ele, não anda com Ele, não lê as escrituras. Esse é o tipo de crente que nós temos hoje. Gente que vem para a igreja, mas vive em contenda dentro da sua casa. Gente que não sabe amar os da própria casa, como vai amar a Deus que não vê? Como vai amar o irmão? Gente que diz que tem Cristo, mas a sua vida diz o contrário. Alguma coisa está errada com este evangelho. E este evangelho é o que Paulo estava denunciando aos Colossenses, com argumentos interessantes, porém falsos. E aí Paulo vai dizer o perigo de se tornar escravo não do pecado, mas da mentira. Porque, querido, quando você está escravo do pecado, você é escravo do pecado. Mas quando você é escravo da mentira, o problema é mais sério, porque você acredita no engano. E quando você acredita no engano, você está seguro numa mentira. E quanta gente não está enganada hoje? Paulo, quando diz assim, tem de muito cuidado, o sentido é de discernir através do olho com o órgão da visão, olhar para considerar, fitar, metáfora com os olhos da mente. A fala de Paulo era atentar para o que era ensinado, que se ouvia. Você sabe que a reforma foi um ato de protesto contra a igreja do seu tempo, a igreja católica. Porque Martinho Lutero grava suas 95 teses na porta da igreja. E é fantástico você ler, ou até você assistiu o filme. Se você não assistiu, tem o filme de Martinho Lutero, assista. Ele é confrontado. No filme mostra a cena de todos os escritos de Martinho Lutero colocados numa mesa. O bispo está diante dele, vários padres, várias autoridades, e aí o convite é o seguinte: renuncia a tudo isso aqui, olha. Você precisa renunciar a tudo isso aqui para você obter o perdão da igreja.
E Martinho Lutero diz o seguinte: não posso denunciar a verdade, a menos que me comprovem que eu estou errado. Segundo as Escrituras, eu não renuncio. Oh, verdade que liberta, verdade que transforma. Mas o engano está aí. E o problema da igreja de hoje é que não sabe Bíblia. E a igreja de hoje se tornou uma igreja que nós tanto fomos contrários. Não se questiona o que se ouve em cima do púlpito, se diz amém, se aceita com muita propriedade, como se fosse Deus falando, quando você não examina as Escrituras para ver se o que está sendo dito está de acordo com as Escrituras. Porque eu, por várias vezes na minha vida, sentado em cima do púlpito, eu desci e fui embora, porque eu não estava ouvindo a verdade. O problema de hoje é que a igreja não lê as Escrituras. É mais fácil ouvir e aprender. Mas a gente precisa ler para a gente questionar. Há igrejas, por exemplo, que você não pode questionar, porque se você questiona, você é rebelde. Se você questiona, você está querendo fazer divisão. Não, Deus nos fez pensantes. O questionamento ele é saudável, ele não pode ser gerador de confusão, mas questionar baseado nas Escrituras e querer conhecer a verdade, não há nada de errado disso, pelo contrário, Paulo nos recomenda fazer assim. Para que ninguém vos escravize, Paulo está preocupado, olha, tende muito cuidado, presta atenção, olha, escuta, analisa, para que ninguém vos escravize. O servo de Deus fora liberto do pecado, e com isso não voltaria mais para a velha vida. Por isso a proposta do inimigo era semear a mentira, escravizando o crente para não ter acesso à verdade que liberta. Irmão, quando você aprende a verdade, ela é libertadora. Quando você aprende a mentira, ela te leva para um viés diferente. Eu detestava matemática quando tratava de ângulos, né? Tem um nome, alguém lembra qual é o nome aí? Geometria, não é? Obrigado. Geometria, eu detestava. Mas a geometria tem um princípio que é importante para a gente entender o que Paulo está querendo dizer. Você tem uma linha reta, você traça uma linha reta, tipo do slide ali, ó. Tem uma linha retinha ali, ó. Ali tem uma linha. Se você passar o lápis em cima da mesma linha, não tem ângulo nenhum. Mas se você traçar 0,01 e você traçar, você vai perceber que a linha vai se levantar um pouquinho, muito pouquinho, quase imperceptível. Mas se você der continuidade com a linha, ao longo do tempo esse 0,1 vai se distanciando cada vez mais. O problema da mentira é essa. A gente já descobriu que Satanás é aquele que coloca a verdade e a mentira junto para você beber tudo num copo só. E aí você começa a ser conduzido pelo engano sutilmente, até que com o passar do tempo você esteja tão distante da verdade que você já nem percebe mais. Paulo estava preocupado com isso, de ser escravizado com engano, com mentira. E aí ele vai falar das vãs e enganosas filosofias. Vãs quer dizer vazias, enganosos são conceitos sem verdade. Não era mais pregada a verdade das Escrituras, eram filosofias vazias construídas por pensamentos contrariando e contradizendo o que já havia sido pregado. Estavam corrompendo a igreja. E eu quero que você entenda que Paulo estava preocupado porque Paulo estava preso. Paulo já estava preso em Roma. E ele ficou sabendo da situação de Colossos, o que estava acontecendo. Então ele escreve a sua carta. Ele vai mandar lá, olha, cuidado com isso aí, com essas vãs sutilezas que se baseiam nas tradições humanas. E gente, não há nada mais perigoso do que as tradições humanas que estão no lugar das Escrituras. Toda cultura pensa
pensamento e tradição que se origina no homem nos afasta de Deus. Somente Cristo, gente, a sua palavra nos convida a uma vida embasada na verdade e pela verdade. É interessante se você ler o capítulo 2 até o final. Eu acho que nós vamos terminar pelo menos esse capítulo, eu ia só até o 16, mas depois eu dei uma lida embaixo e falei assim, mas a gente precisa trabalhar isso aqui na igreja, porque ninguém fala, né? Sobre a questão do não toques, não proves, não manuseis. Conceitos que são impostos pelo homem na igreja com o intuito de promover a santidade, mas são vazios de verdade. E Paulo vai dizer que todas essas coisas estão sujeitas ao desuso. O fundamento nosso precisa ser outro, amados. O fundamento nosso precisa ser as Escrituras e o Cristo das Escrituras. E ao dizer isso, ele vai dizer na falsa religiosidade deste mundo. Gente, o homem é um ser religioso por natureza. Há mais de 20 anos atrás, eu fiz um estudo e eu descobri, olha, 20 anos atrás, no mundo existiam 6 milhões de seitas. Você já parou para pensar o que são 6 milhões de seitas? As 3 mais importantes é o judaísmo, o islamismo e o cristianismo. Mas elas estão no meio de 6 milhões. Isso evidencia a religiosidade do homem. Porém, somente Cristo nos leva a Deus, afinal Ele é o caminho, a porta, o pão, a água e a vida abundante. Ele traz para si todas as coisas. E aí Satanás, então, já que existe um caminho, eu vou criar um monte que não leva a lugar nenhum. E uma das coisas mais absurdas, mais desinteligentes que você pode ouvir é alguém dizer que todos os caminhos nos levam a Deus. Como é que elementos tão contraditórios podem levar ao mesmo ser? Que ser é esse que estabelece tantos padrões e tantos discursos contraditórios para que todo mundo chegasse a ele de qualquer jeito? Há uma incoerência. Não há como você chegar na Dutra e dizer que tanto para São Paulo, para o Rio, vai para o mesmo lugar, porque o caminho é diferente. E aí Paulo vai dizer então, e não em Cristo, para que ninguém nos escravize com tudo isso, e não a nossa fé fundamentada em Cristo. Nenhuma fé que não esteja alicerçada em Cristo tem valor ou significado. Este é o problema. Não adianta você ter fé se ela não está direcionada para o objeto certo da fé. E o problema é exatamente esse. Paulo vai dizer ao verso 3, nós falamos disso a semana passada, nele estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. É em Cristo a fonte de tudo. E Paulo vai dizer aos Romanos capítulo 11, verso 36, eu amo esse texto, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Paulo entende e coloca isso em todas as suas cartas, de uma maneira ou de outra, a centralidade de Cristo para a vida. E quando nós chegamos no verso 5, ele vai dizer, porquanto, apesar de estar fisicamente distante de vós, estou convosco em espírito, e me sinto feliz ao verificar que estáis vivendo em plena ordem, e como está firme a vossa fé em Cristo. E aqui, diante do discurso de Paulo, diante daquilo que Paulo está escrevendo, ele manifesta a sua alegria. E na sua alegria está evidenciada a eficiência do seu pastorado. Porque ele vai dizer o seguinte, olha, apesar de estar fisicamente distante de vós, e Paulo estava preso lá em Roma. E há uma séria discussão se Paulo foi preso 2 vezes, 3 vezes, foi uma vez só, tem toda uma discussão aqui. Mas o fato é que, ao que tudo indica, Paulo estava preso em Roma e não sairia mais. Ali ele ficaria preso até ele ser decapitado. Mas ele vai dizer, estou convosco em espírito. O que ele quer dizer com isso? Ele estava preso lá, mas o espírito dele estava na igreja. Não, ele estava com o seu coração. Seu coração estava sempre presente, porque ele estava orando pela igreja, ele estava preocupado com a igreja, ele buscava informações da igreja.
E aí ele vai falar da alegria diante da postura da igreja. Me sinto feliz. Irmãos, existe uma coisa que o crente pode, escute o que eu estou dizendo, pode. É importante que você entenda isso. Eu vou repetir de novo, o crente pode ser feliz na adversidade. Paulo escreve a sua carta aos Filipenses e ele estava preso, e ele vai dizer: regozijai-vos. Vou dizer para vocês de novo: regozijai-vos. É possível ser alegre na angústia, é possível ser alegre na crise, é possível ser alegre na prisão, porque a alegria não é nossa, ela vem de Deus para a nossa vida. O maior erro que nós cometemos é a gente querer viver a vida cristã com as nossas ferramentas. E aí, já que você quer andar com elas, Deus diz assim: você quer andar comigo andando com as suas ferramentas? Anda com elas então. Aí quando a crise chega, a alegria vai embora. Quando o problema chega, a confiança também se vai, a paz vai embora. Aí quando você vem para Deus, aí Deus quer mostrar para você o seguinte: o que você tem não serve para a caminhada. Deixa tudo isso aí, anda comigo sem nada, porque eu sou a tua provisão. Eu tenho a paz que excede todo entendimento. Eu tenho a alegria que independe das circunstâncias. A fonte sou eu. E aí Paulo vai dizer o seguinte: me sinto feliz ao verificar. E Paulo, como pastor, ainda que ausente, acompanhava a vida da igreja de Colossos. Ele estava longe, mas ele estava de olho. Com toda a dificuldade de comunicação, ele sabia o que estava acontecendo. A carta é uma resposta a isso. Estás vivendo em plena ordem. A vida dos crentes de Colossos, apesar de estar no mundo, vivia o padrão da fé, crença, ortodoxia. Não esqueça isso. Ortodoxia é crença, fé, crença. E colocava a fé prática, ortopraxia, como modo de vida. Qual era o segredo da igreja de Colossos? A sua fé, crença, estava alicerçada nas Escrituras. E já que a sua fé, crença, estava alicerçada nas Escrituras, a sua vida prática estava de acordo com as Escrituras, porque a sua vida, crença, a sua fé, crença, estava alimentada pela palavra. E aí a prática estava condizente com a palavra, porque a palavra renova o nosso entendimento e transforma a nossa maneira de viver, e aí nós vivemos de acordo com a palavra. Era isso que acontecia com a igreja de Colossos. A igreja de Colossos não era alimentada com bênção, com prosperidade, com vitória. A igreja de Colossos era alicerçada com a ressurreição de Cristo, com o fundamento de Cristo, como ele como sendo Deus, ele sendo vitorioso na cruz, o evangelho da salvação. Esse era o alimento da igreja de Colossos. E aí ele vai dizer o seguinte: como está firme a vossa fé em Cristo. O alicerce da sua fé não era a presença na igreja, mas a fé ortodoxia, como Cristo nos falou. E aí a gente precisa lembrar de Mateus capítulo 7, verso 24 ao 27. Escute o que o texto vai dizer aqui, presta atenção. Assim, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, está comparado a um homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. Olha o que diz o texto: e caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e bateram com violência contra aquela casa, mas ela não caiu, pois tinha seus alicerces na rocha. Olha o que diz o texto seguinte: pois todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre areia. Escuta de novo: e caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e bateram com violência contra aquela casa, e ela desabou, e grande foi a sua ruína. Você prestou atenção aqui no detalhe?
A chuva, as enchentes, os ventos bateram com violência contra as duas casas. Não é porque você está em Cristo que não vai ter vento, que não vai ter chuva e que não vai ter enchente. Elas virão para todos. A diferença é que quem ouve, olha que expressão tremenda que Cristo deixa aqui. É quem ouve. É preciso ouvir. E quem as pratica aquilo que ouve. Como é que você vai praticar mensagens que não edificam, que não alimentam, que não renovam o coração, que não renovam a mente, que não transformam o coração? Como é que você vai colocar em prática essa injeção de linguiça que se prega por aí? E aí você não consegue se sustentar. Agora Jesus está dizendo: quem ouve as minhas palavras e as pratica é casa na rocha. É isso que Paulo estava dizendo sobre a igreja: como está firme a vossa fé em Cristo. E chega no verso 6, ele vai dizer: sendo da mesma forma como recebestes a Cristo Jesus o Senhor, também andai nele, alicerçados e edificados nele, transbordando em gratidão. Aqui Paulo dá algumas recomendações importantes. Há um padrão, há uma forma de viver. Essa mesma forma que Paulo estabelece, o padrão não é outro. O padrão é Cristo. Não é Paulo. Não é Pedro. Não é Tiago, irmão do Senhor. Não é o pastor. O padrão é Cristo. Paulo está deixando claro aqui. E aí ele vai dizer, olha só o que ele diz aqui: como recebestes a Cristo Jesus o Senhor. Se recebestes a Cristo, porque para você receber tem que ser um sinal de confiança. Vivam como Ele, pois Ele habita em vós. Em João capítulo 14, verso 23, Jesus vai dizer: se alguém me ama, obedecerá à minha palavra, e meu Pai o amará, e nós viremos até Ele e faremos dele nosso lar. E aqui eu vou repetir aquilo que eu falei na escola dominical, que o povo ainda precisa aprender a levantar cedo no frio e ir para a escola dominical. E eu disse para os irmãos o seguinte: o problema de hoje é que estão confundindo o pecado com fazer errado. Pastor, o pecado não é fazer errado? Também, mas não é só isso. Pecado é um ato de desobediência. Quando você não obedece a Deus, você desobedece. E se você desobedece, é pecado. E aí a gente pode ir longe nesse discurso. Eu não posso demorar muito, eu só vou bater, só vou tocar numa ferida aqui, olha. Se lá em Hebreus a palavra de Deus diz assim, para a gente não deixar de congregar, estarmos reunidos na casa do Senhor, quando nós deixamos de estar por nossas conveniências, por capricho, por causa disso, daquilo, nós estamos desobedecendo a Deus, porque Ele nos manda congregar. Você entende o que eu quero dizer? Eu vivo dizendo isso, irmãos, mas eu preciso sempre esclarecer. Escute o que eu vou dizer. Relacionamento com Deus você não vai conseguir aqui na igreja. Não adianta. Se você vier todos os dias aqui e você resolve o problema de relacionamento com Deus, Deus não resolve. Porque culto não é lugar de você construir relacionamento. Culto é aquilo que você oferece a Deus. Relacionamento você tem que fazer na sua casa. Relacionamento você precisa dobrar o joelho, falar com Deus e ler a palavra. Você tem que ter o teu momento com Deus, o teu devocional, no qual você separa um período do dia para você orar e para você ler a Bíblia. Isso não tem que ser mecânico, isso tem que ser natural e prazeroso. Quando você fizer isso com naturalidade, não com compromisso, com obrigação, meu Deus, tem meu horário lá, como o povo islâmico faz, o muçulmano lá, que vai lá, chega a tal horário, estende o tapetinho lá, vai orar. Não é isso. Relacionamento com Deus se constrói quando você passa tempo com Ele. Aí
igreja não é capaz de produzir esse relacionamento que você precisa ter com Deus. Mas eu quero que você entenda uma coisa: quem tem relacionamento com Deus não deixa de estar na igreja, vem para a casa do Senhor. Quando a gente tem relacionamento com Deus, a gente faz o que Deus manda. Semana passada, em plena quarta-feira, aquela chuva terrível, e eu assumi o compromisso de estar no Desafio Jovem, trazendo a palavra para aquele povo. E eu olhei a chuva e pensei assim: Jesus, o barco que vai estar naquele negócio lá, como é que eu vou, Senhor? Eu não vou, Senhor, vai estar chovendo, e o Espírito de Deus vai. E eu meti o carro no barco. Você sabe por quê? Porque se a gente não faz as coisas para Deus com aquilo que Ele nos dá, Ele nos tira. Eu te dei para você fazer. Agora você não quer fazer, então tira. Fica bom sem? Não, melhor como? Meti o carro no barro. O carro tinha barro no vidro, tinha barro até no teto. Cheguei lá, trouxe a palavra, Deus abençoou. 12 pessoas foram à frente lá. Teve gente chorando, outro pediu para orar. Foi uma bênção. Na hora de ir embora, a chuva aumentou. A irmã falou para mim assim: pastor, o senhor não quer esperar um pouquinho? Eu falei: irmão, vai chover o dia todo. Se eu esperar aqui o dia todo, não vai passar chuva, deixa eu ir embora. E fui, carro e barro vindo, e o vidro ficava cheio de barro, para-brisa, eu jogava água e tirava. O carro veio lotado de barro. Primeira coisa que eu fiz foi parar para jogar uma água, aí pelo menos para tirar o de cima, tiro de baixo. Aí hoje eu abri o motor, estava falando lá, vou ter que mandar lavar o motor, porque está cheio de barro dentro do motor. Mas a gente faz o que precisa. O problema é que nós não estamos dispostos. Mas eu quero dizer para você que Deus está. E Paulo vai dizer assim: também andar nele. O sentido é de andar com ele, adquirir intimidade, segui-lo. Se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz dia após dia e caminhe após mim. Eu não sei se você já leu o livro A Cabana. Alguém já leu o livro A Cabana? Quem já leu o livro A Cabana? Olha só, nós temos 4 pessoas. Apesar de muita gente criticar esse livro, chamar de herege, um monte de coisa, o livro é bom. Tem umas coisas erradas lá. Não quer coisa errada, não leia livro nenhum, fica com a Bíblia, né? Mas tem uma história interessante, né? Vou contar só um pedacinho do livro que é bacana. Tem um momento que Jesus está lá e chama o rapaz, né, para andar com ele. E ele começa a andar com Jesus, de repente chega num lago lá e o cara para e fala assim: tem um rio aí, né? Um lago aí. Aí Jesus começa a andar, né? Aí ele olha e vê que Jesus anda sobre as águas assim, os pezinhos ficam molhados, mas ele está sobre as águas, e Jesus vai assim mesmo. Aí ele vai botando o pé assim meio desconfiado, ele olha o pé, olha o outro assim. Aí ele se sente confortável, vai embora junto com Jesus, atravessa o lago, chega do outro lado lá, aí conversa com Jesus, aí acontecem algumas coisas lá, o cara vem bombando de alegria, né? Todo animado. Aí quando chega na beira do lago, o cara está tão animado que ele vai entrando na água, todo feliz da vida, e Jesus para na margem. E aí ele anda e de repente quando ele percebe, a água está no joelho. Aí quando ele olha na água no joelho, ele pensou assim: falta de fé, né? Vamos andar mais um pouquinho, né? E ele anda mais um pouquinho, a água chega na cintura. Aí ele ainda anda mais um pouquinho, a água chega no peito, aí ele olha para trás para Jesus e diz assim: o que está acontecendo? Aí Jesus está na margem e diz assim: isso dá certo quando a gente anda junto. Sabe por que você afunda às vezes? É porque ao invés de você andar com Cristo, você quer andar sozinho. E é preciso você entender uma coisa: não adianta você chamar Jesus para os seus projetos, você precisa ir para os projetos que Jesus tem para a sua vida, porque nos seus ele não te acompanha, mas nos dele ele garante vitória, no dele ele garante sucesso, no dele ele garante chegar até o fim. Mas é preciso que a gente entenda, Paulo está dizendo aqui: andar nele, o sentido é de andar com ele, é de andar com Jesus até o fim. E ele vai dizer: alicerçados e edificados nele. E aí tem um sentido de construção, não está concluído. Efésios capítulo 2, verso 29, Paulo vai dizer assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra angular desse alicerce. E depois em 2 Timóteo, Paulo vai dizer: contudo o firme fundamento de Deus permanece inabalável e autenticado com este selo: o Senhor conhece os seus, aparta-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Sabe o que Paulo está querendo deixar claro aqui?
na carta aos Colossenses, é que quando nós estamos alicerçados, edificados nele, esse fundamento faz com que a nossa vida, a nossa trajetória seja outra. E o problema da igreja de hoje, sabe qual é, irmãos? É comportamental. A igreja fala muito com propriedade acerca de Cristo. A igreja coloca Cristo em tudo quanto é lugar na sua história. Eu fico observando as pessoas. Eu estava conversando com um rapaz que é desviado, ele estava contando a história para mim, estava lá no desafio, e ele contando: não, pastor, que minha vida foi assim, Deus fez isso, Deus fez aquilo. Eu só fiquei ouvindo e falei assim: gente, como nós falamos com propriedade, colocando Deus aonde a gente quer na nossa história. O problema é aonde é que nós colocamos na nossa história a nossa intimidade com Deus construída ao longo do tempo. Porque se nós não temos, isso é um problema. Depois Paulo vai dizer: transbordando, o firme fundamento, transbordando em gratidão. O receber a Cristo, andar com Ele e viver uma vida alicerçada nele, deve produzir a mais profunda gratidão. Por quê? Porque segundo Pedro, ele vai dizer: porquanto estáis cientes de que não foi mediante valores perecíveis, como prata e ouro, que fostes resgatados do vosso modo de vida vazio e sem sentido, legado pelos vossos antepassados. E Paulo mesmo diz à igreja em Colossos, no verso 3 do capítulo 1: Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amado. O grande problema de hoje é que nós não somos gratos pela salvação. Nós estamos diante de Deus reivindicando bênçãos. E nós nos esquecemos que a palavra de Deus vai dizer assim, que aquele que tem cuidado de vós até o dia de hoje, vai cuidar amanhã. Crente, é preciso que você fundamente a tua fé em Cristo para você entender uma coisa: Jesus Cristo morreu por você sendo você ainda pecador. Você está morto para Deus, e Jesus Cristo vai e morre por você e tira você do charco de lodo, firma você com os pés na rocha, quebra os teus grilhões, faz você andar em pé, resgata você da vã maneira de viver, fundamenta e transporta você para o reino do Filho do seu amor. Você sabe o que isso representa na sua vida? Tudo! Pastor, o que você quer dizer então? Eu quero dizer, se Deus fez isso por você, você também tem pecado. Se você estiver na presença do Senhor, o que Ele não fará por você? Não há problema que você vai sucumbir. Não há por que ter medo de nada, porque se Cristo morreu por você, sendo você ainda pecador, você ainda sem estar na presença dEle, sem demonstrar nenhuma gratidão, Ele te resgatou. Isso quer dizer que agora que você está na presença do Senhor, meu Deus, por que você reclama de problema? Por que você reclama de crise? Porque Ele vai cuidar de você todos os dias da sua vida. Por isso que Jeremias, quando a cidade está toda em ruínas, ele anda pelas ruas e ele vai dizer assim: eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Quando você tiver sem esperança, lembra da cruz, lembra do preço que foi pago por você, sendo você ainda pecador. Você vai ser renovado de esperança e ter uma certeza: Jesus Cristo morreu por mim. Isso quer dizer que não há problema que vá me abater, porque se Ele morreu por mim, para que eu fosse liberto do pecado, Ele é poderoso para resolver, para entrar com providência em todas as adversidades da nossa vida. E aqui eu estou encerrando. O que aprendemos? Primeiro, o entendimento da fé. Ortodoxia, fé-crença, fundamenta a nossa mente a uma prática de fé, ortopraxia. E isso implica em pensamentos renovados, comportamentos e ações segundo Cristo, relações e sentimentos embasados nas Escrituras e no exemplo de nosso Senhor e Salvador. Não tem outro jeito, é isso. Uma vez que eu entrego minha vida a Cristo, a minha vida tem que ser de acordo com a dele. Pastor, mas não dá.
Mas eu não espero que você consiga. Nem eu consigo. O problema não é a gente conseguir. O problema é Cristo ser poderoso para transformar quem somos em quem Ele é. Segundo, a eficiência pastoral leva a igreja a fundamentar sua vida nas Escrituras e no Cristo. Pois virão dias de chuva, enchentes e ventos que virão, mas os crentes viverão. Salmo 125, verso 1. Todos aqueles que depositam absoluta fé no Eterno são inabaláveis como o monte de Sião. Em outra versão vai dizer que os que confiam no Senhor serão como montes de Sião que não se abalam. E aí você precisa entender, nem sempre você vai ser privado da crise, mas você vai ser sustentado por Deus nela. Terceiro, há um padrão de vida cristã requerido pelo próprio Deus. E Paulo diz isso. E não é nada menos do que Cristo. Viver este padrão só é possível com um relacionamento pessoal e íntimo com o Salvador. Ele nos convida a uma jornada de conhecimento dele e autoconhecimento que promoverá a maturidade necessária para vivermos em um mundo jaz no maligno. Duas perguntas eu tenho para fazer para você enquanto você fica de pé. Primeiro, sobre qual fundamento está alicerçada a sua fé? É muito importante que você entenda isso, porque segundo Mateus capítulo 7, 24 e 26, se não é Cristo, é casa na areia, e não vai ficar de pé, vai cair. Segunda pergunta: se é em Cristo, e a minha oração que seja, onde é que estão essas evidências? Onde é que está a evidência disso no alicerce? Onde é que está a evidência na minha vida, no meu discurso, na minha maneira de pensar, nas minhas atitudes, nos meus comportamentos, nos meus pensamentos e sentimentos? Porque como é que Cristo vive em você, habita em você, transportou você do reino das trevas e colocou no reino do seu Filho? Deus fez isso através de Cristo. Deus tira você do charco de lodo, firma você com os pés na rocha. Ele quebra os grilhões, Ele faz você levantar a cabeça, andar ereto, para você viver no reino. Mas que vida é essa que não evidencia Cristo? Porque, irmãos, não é possível um evangelho que não transforma.